Ainda não, Ícaro. Tá. O botão do compartilhamento está desabilitado. Parece o dia que tudo dá errado, né? Vamos lá. De novo. Agora sim, né? Conseguem? Sim, agora está aparecendo. Ah, maravilha. Então, eu vou colocar em modo apresentação agora. Podemos começar, acho, finalmente, né? Bom, só para te apresentar, Ícaro, acho que para os meninos, o Ícaro é médico infectologista da CCH, ele que é responsável pela GN. Então, Ícaro, muito obrigado, viu? Eu é que agradeço, Marcelo, o teu convite aí para falar sobre mecanismos de resistência. Vamos lá, esse é um jeito ainda meio esquisito de falar, né? A gente ainda estou me adaptando com essa coisa de falar assim, olhar para os olhos das pessoas. Vamos lá. Bom, pessoal, eu, é, eu vou começar falando para vocês, eu vou primeiro falar rapidamente sobre um panorama epidemiológico da importância de resistência em gram-negativo, depois nós vamos entrar propriamente nos mecanismos, nos principais mecanismos de resistência, e ao final eu vou falar um pouco de como que nós conduzimos aí nos últimos anos a, a questão do manejo do gram-negativo resistente dentro do Hospital das Clínicas, né? Nós temos aí algumas estratégias para tentar reduzir, diminuir o impacto de resistência, eu vou contar para vocês um pouco dessa história, tá? Bom, então, começando aí pela epidemiologia aí na nossa região, né, dos gram-negativos, eu tenho esse slide aqui, que é do Sistema de Vigilância de Infecção Hospitalar da Secretaria de Saúde de São Paulo. É um sistema bem robusto, é o primeiro do Brasil, mais bem estruturado, assim, ele funciona desde 2004, ele está implantado. E vocês veem aqui que são 347 hospitais que são notificantes. Nesse último ano de notificação, que foi deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui um apontador. Ai, maravilha. Então, vocês veem que aqui em 2018, que é o último ano que tem a publicação dos isolados de terapia intensiva, que eu estou falando só de terapia intensiva de adultos, foram quase 4.500 isolados. Então, isso representa bem o que acontece aqui na nossa região, né? E vejo que o principal agente causador de bacteremia em terapia intensiva aqui no estado de São Paulo, isoladamente, é a Klebsiella pneumoniae. Como segundo agente, aí vem os estafilococcus coagulares negativos, isso tem muito a ver com o fato de que aqui nós estamos falando de uma infecção que é associada a catéter venoso central, né? Então, talvez tenha um pequeno viés em relação a isso. O segundo agente é o Staphylococcus aureus. Agora, quando eu olho como grupo, os principais agentes que fazem quase 40% das infecções são acineto mais pseudomonas mais Klebsiella. E como é que é o perfil de sensibilidade desses agentes aí? Então, é isso daqui que eu estou mostrando nesse slide. Tomem cuidado que isso daqui não é a incidência, tá, de patógenos resistentes ao longo dos anos, mas a proporção de resistência. Então, na linha azul aqui, por exemplo, entre os isolados de Acinetobacter resistente em cada um destes anos, é a proporção de resistência a carbapenem, especificamente, para este patógeno. Então, vejam que aqui foi de maneira impressionante que o Acinetobacter foi se tornando resistente a carbapenem ao longo desses últimos 15 anos aqui no estado de São Paulo. Bom, em segundo lugar, a maior proporção de resistência está em Klebsiella, e aqui é Klebsiella pneumoniae especificamente. Ela começa em 2011 porque, de fato, nós tivemos aqui os primeiros casos no Brasil em 2007, e ela só entra para notificação nesse sistema de vigilância a partir de 2011, né?
mas também vem num crescente com alguma estabilidade aqui nos últimos anos. Para Pseudomonas é bem estável nesse período todo, né, que em torno de 40% das Pseudomonas há mais de 15 anos resistentes a carbapenem, mas sem um aumento na proporção. Depois, de maneira menos frequente, Enterobacter e E. coli. Isso daqui é um slide, é uma coisa que vocês já estão familiarizados, né, desde o começo da faculdade, mas só que para refrescar a memória, que isso aqui vai ter importância depois na discussão dos mecanismos de resistência, como é uma parede celular de gram-negativo e de gram-positivo, né? Então vejam que aqui o gram-positivo ele tem uma camada espessa de peptídeo glicano e a membrana plasmática. O gram-negativo ele tem uma estrutura que é bem mais complexa, né? Ele tem essa membrana externa, uma membrana interna, que é a membrana plasmática, entre as duas membranas, aquelas delimitam o que nós chamamos de espaço periplasmático. Isso aqui tem, principalmente para beta-lactamases, tem um aspecto importante, porque as beta-lactamases aqui, elas ficam saturadas, elas saturam esse espaço aqui e aumentam, e a organização das membranas acaba aumentando a chance do beta-lactâmico encontrar uma beta-lactamase aqui. E o peptídeo glicano, ele tem pouca importância, ele é bem fino, né, uma camada bem fina, quando comparada aos gram-positivos. Então, botando uma lupa aqui nessa estrutura da parede de gram-negativos, nós temos aqui bem melhor representados, né, a membrana externa, a membrana interna, o peptídeo glicano, e vejam que além nós temos as purinas, né, da membrana externa, que servem aqui como transporte de antibiótico para dentro da célula, elas vão formar aqui juntos numa estrutura aqui tridimensional que envolve um canal da membrana plasmática mais uma proteína, um canal de ligação entre as duas membranas, mais a purina da membrana externa, a bomba de fluxo, que nós vamos falar mais adiante. E nós temos aqui os LPS, que além de eles serem determinantes de virulência importantes aqui em gram-negativo, eles também, por alteração aqui do próprio LPS, eles acabam resistindo à polimixina, né? Essa é a forma importante de redução de afinidade de polimixina na superfície ou na membrana externa da bactéria. A gente vai falar disso um pouco mais adiante. Então, do ponto de vista da identificação, isso é uma coisa que também a gente aprendeu lá na faculdade, mas são as provas bioquímicas que identificam o bacilo gram-negativo em gênero e espécie, né? Então, nós temos basicamente, assim, de maneira que clinicamente é importante para nós, os fermentadores da glicose e os não fermentadores. Entre os fermentadores, nós podemos dividir aqueles que são oxidases positivo e negativo, e dentro dos oxidases negativos, nós temos as enterobactérias, como Kleb, coli, serráceas, que são mais importantes para nós. E entre os não fermentadores são aqui a Cinetobacter e Pseudomonas. Ainda hoje é assim, né, que nós identificamos fenotipicamente o gênero e espécie. É lógico que hoje de uma maneira automatizada, a maioria dos laboratórios tem sistemas automatizados, e no cartão do Vita, que eu tenho todas essas provas bioquímicas, que quando eu coloco isolado, ele tem um algoritmo de verificação e que ele consegue soltar gênero e espécie. Tem uma outra forma bem mais moderna, mais precisa, mais rápida e automatizada, que é o Auditoff, que eu não sei o quanto que vocês têm familiaridade com isso, mas assim, de uma maneira bem simplista, simplificada, eu tenho aqui o que eu preciso. Bom, eu preciso chegar na etapa do crescimento da colônia em placa, né? Então, eu colhi meu balão de hemocultura, levei para o Vita, que ele ficou incubando, cresceu, eu tenho que passar para a placa de Petri, e quando eu isolo a colônia bacteriana aqui na placa, pelo menos até agora tem sido assim, eu levo este isolado para uma matriz, que é esta plaquinha aqui, e eu jogo um laser em cima dessa matriz e ionizo, e as moléculas de proteína elas vão se desprender e voar até um detector de tempo de voo. Então, o que ele analisa aqui? O tempo de voo de cada uma das proteínas desta matriz até o detector. Bom, e esse tempo de voo é determinado pela carga bacteriana, né? Então, no final das contas, eu vou ter um padrão aqui de proteínas que tem esse isolado, e esse padrão de proteínas ele vai ser correlacionado a gênero e espécie. Então, esta é uma forma, nós temos, né, no HC, ele reduz em quase 24 horas o tempo de identificação, então tem uma importância clínica para nós aí. Eles estão tentando reduzir ainda mais, a ideia é que eu não precise depender
daqui da colônia, que eu possa pegar direto da garrafinha da hemocultura, quando apitou no Vite, que eu vou lá, centrifugo, pego o pellet, né, aquele condensado que ficou no fundo do centrifugado, e mando para o Malditoff. Ainda não está validado esse método, mas é possível que a gente consiga reduzir ainda mais o tempo de identificação fenotípica com essa ferramenta aqui. E os patógenos que hoje são considerados prioritários em termos de resistência bacteriana, de controle de resistência, são esses patógenos do grupo ESCAPE, dos quais 4 são gram-negativos, que são nossos problemas aqui no estado de São Paulo, como nós já vimos aí, a Klebsiella, Cineto e Pseudomonas. Enterobacter menos, mas ele é considerado também um patógeno prioritário. Entrando aí nos mecanismos de resistência propriamente ditos, nós vamos discutir cada um deles aqui com mais detalhe, mas assim, basicamente, nós podemos dividir em 3 mecanismos, né, que são o enzimático, né, seja a inativação bacteriana ou a modificação da estrutura do antibiótico por meio de uma enzima, a alteração do sítio de ligação, como alteração de parede, isso é mais importante em gram positivo, né, em gram negativo nós temos alteração ribossômica ou alteração de DNA girase em quinolona, impermeabilidade, seja impedindo que o antibiótico entre para dentro da célula, ou uma vez dentro da célula, que ele seja excluído por um transporte ativo por meio de uma bomba de efluxo, e uma quarta que não é exatamente um mecanismo de resistência, mas é uma coisa que os autores têm chamado de estratégia de sobrevivência, que, por exemplo, formação de biofilme. Então, começando pela inativação enzimática, a inativação enzimática ela pode ser de 2 maneiras, como eu falei, que pode ser a clivagem, a hidrólise do antibiótico, né? Então, uma enzima, isso é principalmente em beta-lactamase, ela abre o anel beta-lactâmico, ela hidrolisa o antibiótico, ele perde a função. Ou então, no caso do aminoglicosídeo, que ele simplesmente altera a estrutura conformacional da molécula do aminoglicosídeo e ela não consegue mais se ligar no ribossomo, então também perdendo aí a sua função. Então, começando pelas beta-lactamases aí, que talvez seja, com certeza, né, é o mecanismo mais importante do ponto de vista clínico, né, são enzimas que degradam penicilina, cefalosporinas e carbapenêmicos, que são os antibióticos mais usados aí na clínica. Elas são bem frequentes, importantes, nós temos mais de 2.600 beta-lactamases descritas, e elas são classificadas de 2 maneiras principais. Assim, tem a classificação molecular, que leva em conta muito a estrutura da enzima, que é essa classificação de Ambler, e uma classificação de função, que é de Bush. Nós usamos muito a de Ambler porque ela guarda uma correlação com coisas que são importantes para a gente pensar na clínica, né, e a gente vai comentando à medida que formos falando de cada uma dessas enzimas. Então, ela é dividida em 4 classes, de A a D, as principais de importância clínica para a gente estão aqui na classe A, que são as beta-lactamases de espectro estendido, que tem espectro para cefalosporina de 3ª geração, tem SHV e CTXM, que são as principais, e carbapenemase do tipo KPC, que está nessa classe A também. Elas têm a diferença delas para a classe B é que aqui elas têm um aminoácido, uma serina no sítio ativo, e a classe B ela tem um íon, geralmente zinco, no sítio ativo, e as principais aqui são NDM, enterobactéria, VIN e INP não fermentador, como pseudomonas. E a classe C das cefalosporinases, ou AMP-C, elas não têm espectro para carbapenem, mas elas têm espectro importante para cefalosporina de 3ª geração. Ela tem também espectro para 4ª, mas mais importante é para a 3ª. O cefepime, cefalosporina de 4ª, é um substrato ruim para esse tipo de enzima aqui. Isso tem uma implicação clínica importante que nós vamos comentar adiante. E, por fim, as OXA, que são da classe D, elas têm atividade tanto para cefalosporina como para carbapenem. Carbapenemase do tipo OXA é um tipo de carbapenemase importante em Acinetobacter, pode ter também para enterobactéria, como OXA48, não é importante no Brasil, mas existe. Esta é uma enzima que existe em algumas regiões do mundo com espectro para enterobactéria, Klebsiella principalmente. Assim, um breve histórico evolutivo das beta-lactamases começa já no uso clínico da penicilina na década de 40. Então,
quase que concomitantemente à introdução da penicilina no uso clínico, já foram descritas as penicilinases que degradam de áureos, né, que degradam a penicilina cristalina. Uma década depois, nós identificamos as beta-lactamases induzíveis, né, que são Enterobacter, produzidas por Enterobacter e Citrobacter, que nós vamos discutir mais adiante. Uma década depois, década de 60, as primeiras beta-lactamases plasmidiais, que são as primordiais, vamos dizer, as ancestrais das ISBLs, foram descritas, mas aqui elas tinham espectro para cefalosporina, e tem, né, espectro para cefalosporina e ampicilina. Na década de 80 surgem as beta-lactamases de espectro para céfalo de terceira. Na década de 90, as beta-lactamases resistentes a inibidores, tipo AMP-C, e as carbapenemases na década de 90. Então, assim, como é que é a nomenclatura dessas beta-lactamases? É confuso. Eu acho que esse é o resumo, né? É bastante confusa. Quem se propõe a estudar esse tipo de mecanismo enzimático vai se deparar com uma classificação que é bastante difícil bom, enfim, isso aqui é uma coisa mais para quem está na bancada mesmo, mas ela guarda alguma correlação clínica, então eu separei aqui as principais que são importantes para a gente discutir depois. Então, os nomes, elas vão ganhando aqui meio que o contexto de pesquisa em que elas foram descritas, né? Então, a TEM, que são as primordiais, TEM1, SHV1, a TEM guardou o nome da paciente, né, da qual ela foi identificada. SHV tinha a ver com a estrutura química dela, era uma variável sulfidrila que era responsável por inibidores desse grupo. Algumas têm a ver com substrato, né, como CTX, OXA e INP, o melhor substrato, o antibiótico, né, que melhor funciona como substrato para essa enzima. VIN tem a ver com o lugar, né, do integron que foi isolado em Verona, e aí por aí vai. KPC tem a ver com a bactéria na qual ela foi identificada, uma Klebsiella pneumoniae carbapenemase. E aí vai. Então, estes são os números e pequenas substituições, assim, uma ou duas substituições de aminoácidos determinam uma alteração, uma mutação nessa enzima, então elas ganham números aqui. Então eu tenho TEM1, TEM2, até são centenas de TEM, centenas de SHV, CTXM e assim por diante. Em relação às ISBLs, que elas têm uma importância grande para nós na clínica hoje, elas surgiram aí como evolução, como mutação a partir dessas primordiais TEM e SHV. Então, o que acontece? Na década de 70, foram lançados as cefalosporinas de terceira geração, que são as oximino-beta-lactâmicos, como são classificadas. Isso aqui significa que esse oximino é uma cadeia lateral que bloqueia a ação dessas beta-lactamases primordiais, que já degradavam cefalotina e ampicilina, mas não conseguiam degradar por meio desse bloqueio, acéfalos de terceira. Então, associado ao fato de que são drogas de um perfil de toxicidade bastante favorável, né? Então, foram drogas muito importantes nessa época, aqui no início da década de 80, mas logo surgiu em menos de 10 anos de uso clínico, foram identificadas as primeiras enzimas que degradavam essas cefalosporinas, inclusive cefalosporina de quarta geração, alcançando espectro até monobactâmico como a aztreonam. Então, em termos de ocorrência, a Klebsiella pneumoniae é o gênero espécie mais frequente para a produção de SBL, mas coli também tem alguma importância, embora bem menor que Kleb, e ela pode ser, é plasmidial esse gene, e ele pode ser transferido para qualquer outro gênero de enterobactéria, e inclusive para não fermentador, como a cineto e pseudomonas. Quais são as características, né, de uma ISBL? Elas são plasmidiais, então isso tem uma importância epidemiológica pela capacidade de disseminação desse gene de resistência. Elas degradam de maneira diversa a cefalosporina de terceira e quarta geração. Isso quer dizer que os antibióticos eles não funcionam de maneira uniforme como substrato, né? Elas têm preferência por um ou outro antibiótico. Elas degradam também a aztreonam, e elas são inibidas pelo menos in vitro, né? Isso não é uma correlação direta com a clínica, eu não posso usar em todos os contextos clínicos, mas elas
pelo menos do ponto de vista da identificação fenotípica, isso é importante, elas são inibidas por inibidores de beta-lactamase, como clavulanato e tazobactam. E elas são sensíveis in vitro também à cefamicina, que é a cefoxitina, que é a droga representante dessa classe, mas do ponto de vista clínico, quando no uso clínico, ela induz rapidamente resistência, ou ela desenvolve rapidamente resistência, mas não é por não é exatamente por ISBL, é por um outro mecanismo. Mas, de qualquer maneira, como a resistência aqui de cefoxitina é bastante elevada, essa é uma droga que fica hoje reservada só para profilaxia e não mais para tratamento. E são sensíveis a carbapenêmicos, erta, IME, mero, dori e todos os carbapenêmicos que estão aí no uso clínico. Um outro grupo de beta-lactamase que tem espectro para cefalosporina de terceira geração são as cefalosporinases, que são a classe C, que eu comentei lá atrás, que é o tipo AMP-C. Estas enzimas aqui, elas têm algumas diferenças importantes comparadas às ISBLs, começando pelo fato de que elas são cromossômicas. Então, e são constitutivos, portanto, tem um grupo de alguns gêneros, né, que faz parte deste grupo, que é o grupo MySpace, tem no seu genoma a AMP-C, o gene AMP-C. A questão é que ele nem sempre está expresso, ou na maioria das vezes ele não está expresso. Agora, ele é induzível durante a terapia, porque o beta-lactâmico, ele acaba, quando ele destrói a parede da bactéria, alguns elementos da parede acabam ativando ou promovendo o gene relacionado ao AMP-C, levando à produção da enzima. Então, qual que é a implicação prática disso, né? Então, eventualmente, você tem um Enterobacter cloace, por exemplo, que vem numa hemocultura e o seu primeiro antibiograma, ele está completamente sensível a todas as cefalosporinas de terceira geração. Você começa a tratar com ceftriaxone e 3 dias depois, o paciente continua ruim, você pode ter uma segunda hemocultura, agora com resistência a todas as cefalosporinas de terceira geração, ou seja, você tinha um AMP-C reprimido, que durante o tratamento com cefalosporina de terceira geração foi desreprimido e agora tem a produção de uma enzima que degrada todas as cefalosporinas. Então, a mensagem aqui é que, dependendo do contexto clínico, né, um paciente muito grave, muito instável, com uma infecção por um destes agentes, ainda que sensível no antibiograma, não é uma boa ideia usar cefalosporina de terceira geração. Diferente das ISBLs, o cefepime, que é uma cefalosporina de quarta geração, não é um bom substrato para esse tipo de enzima. Então, é uma possibilidade usar na terapia o cefepime, apesar de ser um AMP-C. O carbapenêmico não é afetado por esse tipo de mecanismo e ainda existe a possibilidade, obviamente, de usar uma outra classe se houver sensibilidade no antibiograma. Esse quadro aqui, ele mostra que as principais diferenças entre estas duas enzimas com espectro para a terceira geração, que são as ISBLs e as AMP-Cs. Então, uma plasmidial, a outra cromossômica, elas também podem eventualmente ser plasmidiais, mas essa diferença aqui é bastante importante do ponto de vista da constituição da bactéria, né? Eu sei que aquele grupo MySpace tem este gene e pode ser induzível com a terapia. Então, do ponto de vista de espectro, a diferença aqui é a menor suscetibilidade de cefepime. As ISBLs são inibidas por inibidores e as AMP-Cs não dão a menor bola para os inibidores. ISBLs são sensíveis in vitro à cefamicina e AMP-C resistentes, ambas são sensíveis aos carbapenêmicos. Tem um perfil que vocês já devem ter visto, muito provavelmente, a gente não é infrequente isso no HC, que é um perfil de ISBL, por exemplo, uma Klebsiella, que é resistente a todas as cefalosporinas e resistente a ertapenem, mas não a imimero. Quando isso acontece, não é carbapenemase a responsável pela degradação de ertapenem. O que acontece é uma hiperexpressão de ISBL, pode acontecer também no MySpace com hiperexpressão de AMP-C, associado com deleção de porina, nos dois casos, e acaba levando a esse fenótipo. Eu tenho perda de todas as cefalosporinas, mais a perda de ertapenem, mas a preservação de IME e mero.
Então, tornando segura, né? A ideia é essa, quer dizer, né, nesta situação é possível usar imimero com segurança se eu for, se eu precisar usar um beta-lactâmico no tratamento. Em relação à identificação fenotípica desses mecanismos, né, isso aqui é mais uma curiosidade, na clínica já vem para vocês o resultado, se é produtor ou não é produtor de SBL, né, mas como é que isso é feito no laboratório? Bom, hoje, na maior parte dos laboratórios, de maneira automatizada, mas mesmo na automação, o princípio é o mesmo. O que eu faço? Eu testo o meu isolado suspeito só com uma cefalosporina sem inibidor, por exemplo, e eu tenho um halo de inibição aqui nesse meu Kirby-Bauer, ou na microdilição, se eu estivesse fazendo automatizado, eu estaria num corte de resistência, e quando eu associo o mesmo isolado com o inibidor de beta-lactamase, eu recupero a sensibilidade, demonstrando aqui que eu consegui bloquear a ação enzimática de uma beta-lactamase de espectro estendido, recuperando a sensibilidade do isolado. Então, isso faz o diagnóstico, pelo menos fenotípico, de ISBL num isolado de Klebsiella, por exemplo. Essa é uma outra forma de fazer esse tipo de diagnóstico, que é chamado de aproximação de disco, em que é o mesmo princípio, eu coloco um disco só com cefalosporina e um com inibidor de beta-lactamase, e na convergência dos dois, ou na proximidade dos dois halos de inibição, eu tenho uma distorção aqui com com um terceiro halo aqui sendo formado, que é chamado de zona fantasma. Isso também é uma indicação de que eu tenho aqui um fenótipo de beta-lactamase de espectro estendido, nesse isolado. Em relação às carbapinemases, elas são beta-lactamases de maior espectro. Nós não temos classe C, porque nós não temos a atividade de carbapenemase na classe C, mas elas estão representadas aqui tanto na classe A, B ou D, né? Então, na classe A, a principal representante é a KPC, na B é VIN-INP, nós temos aqui em São Paulo a SPM, né, que foi é importante, quer dizer, já foi mais importante, né, entre nós, ela vem reduzindo a frequência, ninguém sabe explicar direito por quê, mas parece que é um burnout de SPM aqui na região, mas VIN e INP é frequente em não fermentador, e NDM é menos frequente, mas nós já tivemos, inclusive, aqui no HC, em enterobactéria, a presença de NDM. E da classe D é importante em Acinetobacter, como eu já comentei anteriormente. Como é que nós fazemos a identificação fenotípica de uma carbapenemase? O princípio do método é muito semelhante ao que nós usamos para fazer das beta-lactamases de espectro estendido, e aqui nós usamos alguns testes fenotípicos. O teste que nós usamos aqui no HC é o teste de Rod, que vocês veem aí nos antibiogramas dos comentários, e o EDTA é um quelante de metal, e ele é importante para investigar a atividade de metalo-beta-lactamase nos isolados, né? Então, isso aqui tem uma importância clínica, porque algumas drogas não têm espectro para metalo-beta-lactamase, como, por exemplo, o ceftazidima avibactam. Então, se eu tenho um fenótipo de carbapenemase e eu tenho um teste de EDTA positivo, eu sei que eu vou ter uma limitação aí para algumas drogas que não têm espectro ou atividade de metalo-beta-lactamase. O ideal seria ter o diagnóstico por meio de biologia molecular, mas esse ainda é um teste que difícil, até por uma questão de custo, é difícil ter de rotina na clínica, né? Acaba sendo usado mais para estudo epidemiológico, enfim. Então, um exemplo de um teste fenotípico de carbapenemase, esse é o teste de Rod que nós usamos aqui no HC. Então, para quem não conhece o método, de maneira simples, eu tenho na minha placa, o que eu uso aqui, num primeiro, eu inoculo uma coli que é bem conhecida, uma coli padronizada, tipo a CCC, que é totalmente sensível, e eu coloco no centro da placa um disco de um carbapenêmico, de meropenem, por exemplo, e eu formo aqui um halo de inibição para essa coli totalmente sensível. Em cima disso, eu vou testar o meu isolado suspeito de produção de carbapenemase. Então, eu pego, por exemplo, uma Klebsiella pneumoniae, que eu suspeito que seja produtora, e trago de uma outra colônia, espeto aqui na placa próxima ao disco de meropenem, e faço uma estria para a periferia.
Se houver produção de carbapenemase aqui, ela vai degradar o carbapenem que está difundido aqui nesse halo de inibição. E isso vai possibilitar que essa cole, desculpe, inicial aqui cresça para dentro desse halo, formando essa distorção aqui do halo inicial. Então, esse é um teste, este aqui, por exemplo, para este isolado, indica um teste positivo de Rod. Vejam que, bom, isso aqui é o que a gente usa, mas vejam que isso aqui é um teste que para lá de subjetivo, né, porque esse aqui está bonitinho, publicado numa foto, mas várias dessas distorções aqui deixam dúvida se isso aqui é um teste positivo de verdade ou não. Além do que, isso aqui indica a sua atividade de carbapenemase, mas ela não consegue me dizer exatamente que tipo de carbapenemase que está na jogada. É lógico que, por probabilidade, eu posso fazer uma correlação do que é mais comum, né? Eu sei que em CLEB eu tenho mais comumente KPC, mas eu posso, eventualmente, ter uma metalo que aqui não vai estar diferenciando a partir desse teste. Vou diferenciar, por exemplo, com esse teste aqui do EDTA, onde eu tenho aqui, por exemplo, um carbapenêmico sem nenhum halo de inibição, portanto, tem uma atividade aqui suspeita de carbapenemase, e aqui um EDTA, provavelmente bloqueando a ação da metalo-beta-lactamase e levando aqui um halo de inibição ao redor do EDTA. Um outro método, uma outra forma de se testar o fenótipo de carbapenemase é a utilização do ácido borônico, de maneira que isso é feito. Eu tenho duas placas, em uma eu uso o carbapenêmico, vejam que aqui eu tenho um halo de inibição bem pequeno, mostrando resistência, aqui a ERTA, a MER, etc. E aqui eu tenho o mesmo carbapenêmico associado ao ácido borônico, que é uma molécula que bloqueia a atividade de carbapenemase, fazendo com que haja recuperação e um halo de inibição ao redor do disco. Mudando aqui de enzima, agora nós falamos de beta-lactamase, o outro grupo importante clinicamente, né, de enzimas são as modificadoras de aminoglicosídeo. Então, elas são... O que acontece aqui nas enzimas modificadoras de aminoglicosídeo? Na passagem do aminoglicosídeo pela membrana plasmática, essas enzimas estão ali localizadas e elas alteram duas estruturas da molécula de aminoglicosídeo, que são esses grupos aqui, hidroxil e amina, e isso reduz a afinidade do aminoglicosídeo no ribossomo, que é o seu sítio principal de ação. Então, comprometendo aí a ação do antibiótico. Elas, do ponto de vista de classificação, né, elas podem ser divididas nessas três classes, e a mais importante ou a mais frequente são essas acetiltransferases, e elas têm um espectro bastante amplo aqui para aminoglicosídeos que nós usamos na clínica, né, fazendo perder gentamicina e amicacina. Agora tem uma coisa, nas outras classes tem um aspecto interessante, que, por exemplo, as fosfotransferases, elas têm espectro para mica, mas não para genta, e o contrário aqui nas ANT. A mensagem aqui é isso não é infrequente, a gente vê um perfil de antibiograma em que eu tenho a perda de amica, mas preservação de genta, ou vice-versa, provavelmente associado a uma enzima como essa, modificador de aminoglicosídeo, tornando possível aí o uso na clínica dessas drogas, mesmo que haja sensibilidade, ou seja, a resistência, quando se dá, não é uma resistência de classe, ela é uma resistência específica para aquele aminoglicosídeo. Uma outra alteração, outro exemplo de resistência por alteração do sítio de ligação é a resistência às quinolonas, e a DNA-girase aqui é o principal exemplo. Essa é uma enzima que é importante para a bactéria, tanto para replicação como para reparo de DNA, enfim, e a atuação da fluorquinolona é bloqueando o enovelamento da DNA-girase. O que acontece? Por meio de mutação espontânea, a DNA-girase ela acaba alterando a sua conformação, impedindo que a fluorquinolona se ligue no sítio ativo da enzima, fazendo com que a enzima perca a função. É cromossômico esse mecanismo de resistência. Existe um outro mecanismo de resistência de fluorquinolona que
que compõe esse grupo aqui, que é o PMQR, que é a resistência mediada por plasmídio, que está relacionada a essa superfamília desse gene QNR, que se liga diretamente a GA, que leva a um baixo nível de resistência à fluoroquinolona. Nem sempre ela é completa, ela pode só aumentar as concentrações inibitórias mínimas de quinolona. No entanto, tem uma característica importante, que esse gene QNR, ele está em plasmídio, e geralmente ele está num plasmídio que, vamos chamar assim, um plasmídio de multiresistência, que ele acaba carregando genes para resistência de outras enzimas, como, por exemplo, ISBLs, né, é outro mecanismo, mas quando tenho um gene QNR presente, eu geralmente estou perdendo outros antibióticos por outros mecanismos, por conta desse gene de multiresistência. Bom, um outro exemplo ainda de alteração de ligação é a alteração ribossômica. Então, aqui o que eu altero, na verdade, é o ribossomo, não a enzima, que modifica o antibiótico que se liga aqui. Bom, então a alteração do aminoglicosídeo, por exemplo, eu alterei a chave por meio da enzima modificadora de aminoglicosídeo. Aqui eu alterei a fechadura, vamos dizer assim, né? Aqui eu tenho uma metilação do RNA ribossômico, o que impede que o aminoglicosídeo se ligue e acabe exercendo sua função na síntese, impedindo a síntese proteica da bactéria. Então, a bactéria fica livre aqui dessa maneira para continuar a sua síntese proteica. Isso é uma coisa que normalmente a gente lê na literatura como proteção ribossômica, né? Tetraciclina pode ter esse tipo de proteção também, isso em gram positivo isso também está presente, além de gram negativo. E, por fim, um outro exemplo de modificação de sítio de ligação em gram negativo é a resistência às polimixinas, né? Então, de que maneira que a coisa funciona? Então, as polimixinas, elas são drogas que têm uma carga positiva, e o seu sítio de ligação, que é o LPS, ele tem uma carga normalmente negativa. O mecanismo aqui é uma ligação covalente da polimixina ao LPS, ele acaba deslocando aqui magnésio e cálcio e desestrutura essa porção da membrana e acaba dissolvendo a membrana externa, levando à morte bacteriana. Ela funciona mesmo como um detergente, né? Essa que é a função da polimixina. O que acontece quando a bactéria, na mudança de LPS para a bactéria resistir? Existe um grupo de genes reguladores aqui que alteram alguns elementos químicos aqui do LPS, e tornam a carga do LPS positivo, repelindo ou diminuindo a afinidade da polimixina ao LPS e mantendo a estabilidade de membrana. Esses são os principais mecanismos em Klebe, Pneumoniae e Pseudomonas. A Cinetobacter não é exatamente por essa cadeia de alteração química, vamos dizer assim, mas é de inibição da produção do LPS. Eu deixo de produzir LPS e a polimixina não tem onde se ligar no Acinetobacter. Então, este acaba sendo um mecanismo de evasão de acineto para resistir à polimixina. Estes dois mecanismos aqui, eles são cromossômicos, principalmente cromossômicos, e tem um outro mecanismo que é por alteração do LPS também, mas é por outra via, alteram um fosfolipídio aqui do LPS, um dos componentes do LPS, e que é plasmidial. Bom, aí o fato dele ser plasmidial tem toda a importância da transmissão horizontal e da disseminação aí, com a possibilidade de ter um sucesso, vamos dizer assim, epidemiológico, né? Essa é a primeira coisa. Mas, além disso, tem uma coisa muito interessante no MCR1, que é o fato dele ser mais frequente em coli comunitária. Bom, primeiro, ele foi descrito na China inicialmente, ele estava muito relacionado à produção pecuária, produção de suínos, mas nós já temos, né, aqui no Brasil, identificação de MCR1, e nós já tivemos caso, inclusive, aqui no HC. E o que é interessante é que é numa coli comunitária. Então, o que acontece? Normalmente, um cartão de coli de urina, né, da comunidade, por exemplo, não contempla polimixina nos testes, porque não é uma droga que eu vou usar para tratamento. E esse gene de resistência, ele determina a resistência exclusivamente à polimixina. Então, existe o risco dele ficar circulando na comunidade sem se enxergar esse padrão de resistência. E como existe a possibilidade de transferência horizontal,
existe o risco, né, de uma disseminação, vamos dizer assim, epidemiológica, sem que a gente consiga rastrear de maneira adequada esse gene. Esse caso que nós tivemos aqui no HC, ele foi bem interessante, que era uma moça que veio com um quadro de xistose do interior de Alagoas, que quando ela chegou, ela tinha não era exatamente uma infecção, mas ela tinha uma colonização em urina por uma coli que era só resistente à polimixina. E a gente só pegou porque, obviamente, ele foi para o Vitek do hospital e pegou essa resistência à polimixina. E o mais interessante ainda desse caso é que, posteriormente, essa moça foi colonizada por uma CLEB que era sensível a cefalosporinas de terceira geração, e ela tinha ISBL também, e essa CLEB ISBL, ela expressava resistência à polimixina. E, no final das contas, a professora Silvia Costa levou isso para o laboratório e conseguiu sequenciar e demonstrar que houve uma transferência do gene MCR1 do plasmídio de coli para a CLEB. Então, imagine o problemão de eu ter esse gene circulando e eu pegar todas as CLEBs resistentes a carbapenem e eu acabo comprometendo polimixina, que seria um recurso de terapêutico, eu acabo transformando essa Klebsiella numa Klebsiella pan-resistente, sem nenhuma opção terapêutica. Felizmente, esse mecanismo de resistência, esse gene de resistência, ele não teve um sucesso, ele acabou não se espalhando pelo hospital. Nós temos uma frequência alta de resistência à polimixina, mas ela não está relacionada ao MCR1, ela está relacionada a esses outros mecanismos aqui que eu comentei anteriormente. Eu vou mostrar depois um pequeno grupo, uma pequena coorte de Klebsiellas que nós estudamos com resistência à polimixina e que nós encontramos principalmente esse mecanismo aqui, esse primeiro mecanismo cromossômico que eu comentei. E, por fim, a impermeabilidade, né? Então, na impermeabilidade, nós temos duas formas, que é, enfim, ou por uma alteração da função da porina, né? Uma função deficitária, né? Ela passa a acarrear menos antibiótico ou simplesmente ser deletada, né? Ou deixar de produzir porina e não conseguir transportar os antibióticos para dentro da célula, ou então por meio de bomba de fluxo, ele entra, mas ele acaba por um mecanismo de transporte ativo ser excluído da célula. Isso acontece tanto em enterobactéria como em não fermentador. Em pseudomonas, essa porina, a OAPRD, ela é uma porina, ela leva um fenótipo interessante, porque ela é uma porina que tem uma especificidade para carbapenêmico, então é uma porina que só transporta IME e mero, e quando esse gene está expresso, ele pode produzir um fenótipo com deleção de OPRD, mas sem nenhum comprometimento, por exemplo, de cefalosporina. Então, não sei se vocês já viram esse fenótipo, mas vez ou outra ele aparece, que é eu ter uma pseudomonas resistente a IME-mero, mas sensível a todas as cefalosporinas de terceira geração, quarta e as treonam. A mensagem aqui é que é possível, né? Isso aqui é uma deleção de porina e não tem um comprometimento nenhum das outras cefalosporinas, sendo possível aqui usar uma cefalosporina de menor espectro para tratar essa pseudomonas. Em Acinetobacter, existe uma porina correlata ao PRD, que tem um fenótipo parecido, que é essa KO, e em microbactéria existem algumas porinas que também comprometem a entrada de carbapenem, que são essas duas aqui, OMP35 e OMP36. Ainda em relação à impermeabilidade, então agora as bombas de fluxo, né? Então a droga entrou e ela vai ser excluída. Esse aqui é um protótipo, esse desenho esquemático é de um protótipo de uma bomba de fluxo. Então ela tem necessariamente três componentes, né? Um componente de captura do antibiótico que já está no citoplasma e que por meio de um processo ativo ele é aderido aqui neste canal transmembrana da membrana plasmática, ele é levado por uma outra estrutura proteica que faz a ligação entre a membrana plasmática e a membrana externa, e, por fim, um canal proteico que exclui o antibiótico, que pode ser uma porina ou pode ser algum outro canal. Essas aqui são as principais famílias, né, de bombas de efluxo. A principal é a RND, e
é um exemplo de RND, né, são diferentes bombas de fluxo dessa família RND, elas são as mais frequentes, são importantes, por exemplo, em pseudomonas, e a nomenclatura são umas nomenclaturas complexas, como essa aqui, MEX-AB-OPRM, que é uma das mais frequentes, e cada um desses nomes diz respeito a um daqueles elementos que compõem a bomba, né? Então, o MEX-B diz respeito àquela a porina do citoplasma, aqui o ligante do espaço periplasmático ligando as duas membranas, e aqui a proteína de membrana externa M. Então, esta bomba de efluxo aqui, ela, por exemplo, tem como substrato quinolona, aminoglicosídeo pode ser um substrato também, e carbapenêmico, mas meropenem e imipenem não. Então, este é um fenótipo que eventualmente nós vemos em pseudomonas, que é a resistência à quinolona, perdi meropenem, mas mantenho sensibilidade a imipenem. Né, o responsável por esse tipo de fenótipo é esse tipo de bomba de efluxo do tipo RND, essa MEX-AB-OPRM. E, bom, mas enfim, para cada bomba eu vou ter diferentes substratos aqui para essas bombas. Né. E, por fim, que não é exatamente um mecanismo, mas é uma estratégia de sobrevivência, é a questão do biofilme. Né. Então, o biofilme, ele é, ele é formado por uma comunidade bacteriana, vamos dizer assim, que está aderida a uma superfície que pode ser um catéter, por exemplo, uma prótese, ou uma superfície viva, né, como uma válvula cardíaca, ou via aérea de um paciente com fibrose cística, por exemplo, né? E essa comunidade bacteriana aqui, ela vive protegida por uma matriz extracelular produzida pela própria bactéria e acaba tendo uma expressão fenotípica que pode ser muito diferente do mesmo isolado que está circulando no sangue, que é a forma planctônica da bactéria. Tem um fenômeno bastante interessante que acontece aqui nessa comunidade bacteriana, que é um sinalizador químico, né? Os indivíduos, eles acabam interagindo, existem genes regulatórios que trocam sinais por meio de substâncias químicas aqui, que regulam a expressão gênica destes mecanismos de resistência que nós comentamos anteriormente, né? Essa troca aqui, ela é conhecida como, que é o que eles chamam de quorum sensing, e ele tem uma função de controlar a densidade populacional aqui dessa bactéria, uma espécie de cooperação aqui entre os indivíduos da comunidade. Eu tenho uma foto, essa foto aqui, eu acho bem impressionante, que é que vocês estão vendo aqui, é uma foto que foi obtida por uma endoscopia, uma neuroendoscopia. Isso daqui é o epêndima do forame interventricular. E aqui vocês estão vendo aqui colônias de Klebsiella do tipo KPC, que está revestindo aqui, formando um biofilme na superfície do ependimário aqui. Então, imaginem a dificuldade de você concentrar antibiótico aqui e tratar esse tipo de formação aqui dentro do sistema nervoso central. É realmente muito difícil o tratamento. Bom, esse é um resumo, né, esquemático aqui dos principais mecanismos. Eu queria contar um pouco para vocês agora nessa segunda parte da aula sobre o nosso problema de resistência dentro do Hospital das Clínicas e de que maneira que nós temos trabalhado para enfrentar e reduzir o impacto da resistência aqui no hospital. Um pouquinho da história aqui, hoje, entre os gram-negativos, o nosso principal problema são as Klebsielas resistentes a carbapenem e polimixina em menor proporção, né? E essa é a curva epidêmica, vamos chamar assim, das KPCs. Eu vou chamar de KPCs porque a maioria delas nós sabemos que são KPC, mas mais corretamente são Klebsielas com perfil fenotípico de resistência a carbapenem. Então elas foram o primeiro isolado aqui foi num paciente da hemato em 2007, de lá para cá, essa é a história. Em 2014, nós tivemos essa explosão aqui de KPC,
E nessa ocasião, assim, nós tivemos vários surtos no ano de 2013, isso aqui foi ao longo, né, de 2013, nós fechamos pelo menos umas 2 vezes a UTI da Nefro, duas outras UTIs foram fechadas por conta de surto de Kleber KPC. Aí chegou num momento que a diretora clínica do hospital, a professora Heloísa Bonfá, disse, olha, eu não sei como vocês vão fazer para controlar esse bicho, mas certamente não vai ser fechando UTI, porque tem aquela situação caótica de pronto-socorro, não tem como ficar bloqueando o leito de UTI. Então, a partir desse momento, nós passamos a fazer uma vigilância bem rigorosa na admissão das UTIs. Então, todos os pacientes, esse ano a coisa ficou um pouco comprometida por conta do Covid, mas quem está aqui há mais tempo sabe que nós tínhamos uma rotina de, na admissão do paciente dentro da UTI, universalmente nós colhíamos um SWAB para pesquisa de KPC e os pacientes ficavam em precaução de contato até o resultado. A ideia era identificar precocemente na entrada da UTI um paciente colonizado e evitar a disseminação de KPC dentro da UTI, aí pelo maior impacto no tratamento desses doentes. Bom, nós tivemos algum sucesso, vocês vejam aqui, a gente conseguiu ter uma inflexão da curva, mas ela se manteve aqui, isso aqui até 2019, 2020 tudo mudou muito por conta do Covid, mas nós nos mantivemos aqui num patamar relativamente elevado de Kleb PC nas UTIs. Então, colocando uma lupa nos anos aqui, em termos de taxa de colonização à admissão, isso não mudou. Nós mudamos, assim, voltando aqui para o slide anterior, o que nós conseguimos foi mudar a taxa de infecção por Kleber resistente a carbapenem dentro da UTI. É lógico que a identificação precoce deve ter tido algum papel, mas também as outras medidas de prevenção, né, como precaução de contato, higiene das mãos, etc., sem dúvida contribuiu muito, mas a proporção de pacientes que chegam na UTI já colonizados, ela ficou muito estável durante esse período. Então, alguma coisa em torno de 7%, varia muito de UTI para UTI, tem UTI que chega a ter 30% de colonização à admissão, mas ela ficou muito estável nesse período. E isso fez com que a gente tivesse uma pressão de colonização dentro das UTIs, né? Bom, o que eu entendo por pressão de colonização, né? De maneira simplificada, seria a estimativa da probabilidade de transmissão cruzada dentro de uma bactéria dentro dessa unidade, né? Então, qual que é a importância disso, de eu manter uma pressão de colonização elevada? E por mais que eu institua medidas de controle, como higiene das mãos, precaução de contato, eu não consigo reduzir a transmissão cruzada dentro da unidade. Então, isso daqui é um estudo que avaliou a pressão de colonização na UTI da neurologia, mas foi aqui no HC também, pela Miriam Dalben, acho que foi em 2000 e tá aqui, né, 2013 ela publicou, isso aqui foi de 2010, 2012, e ela via que por mais que eu aumentasse o consumo de álcool, por mais que eu aumentasse a taxa de adesão à higienização das mãos, se eu mantivesse um alto nível de pacientes colonizados por Acinetobacter dentro da UTI, eu continuava tendo transmissão cruzada. Então, e isso é uma coisa que está bem descrita na literatura, uma coisa que, então, nós tínhamos que fazer era reduzir a taxa de entrada de pacientes colonizados dentro das UTIs. Então, quem é o fornecedor de pacientes já colonizados, né? É o pronto-socorro. Isso nós não tínhamos muita dúvida, quer dizer, pelo menos a nossa, é o que nós sempre inferimos, né? Nós temos um hospital terciário que chegam muitos pacientes complexos, nós não sabíamos exatamente qual era a taxa de colonização na entrada do pronto-socorro, mas muitos dos pacientes colonizados vinham, pelo menos do ponto de vista, nós tínhamos uma percepção que eles já chegavam colonizados do pronto-socorro para dentro das UTIs. E aqui esse cenário super fácil de controlar a transmissão cruzada, né? Bom, então, a primeira coisa, nós nos voltamos para o pronto-socorro para tentar fazer intervenções naquele caos de processo que eles têm lá naquela unidade. Então, a primeira coisa era tentar entender qual que era a contribuição na chegada do pronto-socorro, né, antes de pensar em transmissão cruzada. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi estudar uma coorte, tipo assim, isso foi em 2016, nós, durante um mês e meio, nós investigamos todo paciente que era admitido, né, não um paciente que chegava no pronto-socorro e ficava em observação, mas ele tinha uma admissão, ele era internado no PS,
ele tinha um swab colhido, nós chegamos a incluir 537 pacientes, e nós vimos que a taxa de colonização era alguma coisa em torno de 7%. Para aqueles pacientes que ficavam por mais de 7 dias no pronto-socorro, nós colhemos novo swab se eles fossem negativos à admissão. E aí o que nós vimos, que 18% dos pacientes que eram negativos à admissão se tornaram positivos depois de 7 dias. Então, a taxa de transmissão era estimada em 20%, era uma coisa meio óbvia, a gente imaginava que isso fosse acontecer. Bom, o fator de risco a colonização na admissão do pronto-socorro não é nada muito diferente do que a gente tem na literatura, né? São pacientes mais graves ou que frequentam mais o serviço de saúde porque têm condições de comprometimento mais importante, então pacientes, enfim, transplantados, imunodeprimidos, com doença crônica. Numa segunda etapa, o que nós fizemos foi tentar demonstrar que, de fato, ficar no pronto-socorro, ele levava ao maior risco de chegar na UTI já colonizado. E nós fizemos um estudo tipo caso-controle, em que os casos eram os pacientes que já chegavam colonizados à admissão, e os controles eram aqueles pacientes que não eram colonizados por KPC à admissão. E aqui, ficar mais do que 2 dias no pronto-socorro foi um fator de risco independente para o paciente já chegar colonizado. Então, bom, qual que é a nossa... Assim, esse é um outro slide que demonstra que a importância da transmissão cruzada é tão grande no pronto-socorro que é só uma questão de tempo. Se você ficar tempo o suficiente no pronto-socorro, você vai acabar sendo colonizado, né? Para quem fica 100% dos pacientes, quase 100% dos pacientes que ficam por mais de 20 dias no pronto-socorro acabam colonizados por CLEB resistente a carbapenem. Bom, como estratégia para... A ideia aqui era de transportar essa estratégia de identificação precoce na admissão da UTI para o pronto-socorro. E de que maneira que nós poderíamos fazer isso? Usar, por exemplo, PCR para identificar, ao invés de eu identificar num swab de vigilância cultura, né, por meio de cultura, depois de 2 dias, um paciente colonizado, usar PCR, que eu identifico um gene de resistência em horas, né? Então, a ideia era fazer PCR em todo mundo pesquisando KPC, e se eu identificar, conseguir segregar numa coorte aqui de pacientes colonizados, dessa maneira evitando aqui a transmissão cruzada e reduzindo, consequentemente, a chegada dos pacientes na UTI já colonizados, reduzindo pressão de colonização e assim por diante, um impacto importante no hospital como um todo. Bom, deixa eu voltar. Essa estratégia ela foi iniciada em fevereiro, mas aí veio o fechamento do hospital para o Covid. Essa estratégia ficou em suspenso agora durante todo esse período, e nós retomamos, faz exatamente 1 semana que nós retomamos essa estratégia. Então, é exatamente isso que nós estamos fazendo nesse momento. Isso não vai ser uma rotina permanente, né? Isso ainda está sendo feito dentro de um contexto de pesquisa, mas a ideia o que nós temos feito o paciente chega, interna, ganha um swab para pesquisa de KPC, se positivo, ele vai ficar numa área segregada, além da segregação de COVID, nós vamos segregar para KPC e posteriormente nós vamos avaliar o impacto disso na taxa de admissão nas UTIs. O que a gente quer demonstrar é que vai existir uma custo-efetividade aqui de eu identificar, apesar de ter uma metodologia mais cara, que é aqui o PCR, eu ter um sucesso aqui na redução da circulação desse bicho dentro da terapia intensiva. Eu acho que isso aqui, o ano que vem, teremos notícias sobre essa nossa estratégia. Enfim, a resistência à colistina, né, hoje nós temos, ou pelo menos tínhamos, né, antes do Covid, 30% das Klebsielas resistentes a carbapenem eram também resistentes à polimixina. Assim, uma das nossas perguntas é se isso era um surto, né, se a gente estava falando de um clone que veio aqui, se estabeleceu e se disseminou, se era alguma coisa possível de controlar por meio de medidas de segregação, ou se era uma coisa mais pulverizada. Bom, o que nesse pequeno grupo aqui de 30 pacientes com resistência à polimixina, o que nós vimos é que existe uma diversidade genética muito grande dessas
Klebsiellas. Então, embora haja aqui um clone predominante, que é esse clone A, tem pelo menos 8 tipos diferentes de clones circulantes. Então, a nossa conclusão é que isso aqui está muito mais relacionado ao uso maciço de polimixina para tratamento das nossas KPCs do que exatamente pela disseminação de um único clone aqui no hospital. O que acaba tornando um pouco mais difícil o controle, né, na verdade, porque a ideia aqui era tentar fugir das polimixinas, mas dentro desse cenário de KPC que nós temos aqui no hospital, isso é uma coisa bastante difícil, né. Bom, essa aqui não é o objetivo da aula, essa é mais como curiosidade, né, o que a gente tem perspectiva de novas drogas ou de drogas diferentes que pudessem fugir desses mecanismos de resistência, existem várias, em diferentes fases aí de estudo clínico, algumas que já têm aprovação nos Estados Unidos, mas nós não temos nenhuma grande droga, assim, que seja fantástica, excelente, que vá mudar completamente a nossa vida, assim, quando chegarem para o uso clínico, né. Nós temos algumas tetraciclinas com a promessa, de ser um pouco melhores do que tigecyclina, por exemplo, mas elas teoricamente têm ação contra enterobactéria resistente a carbapenem, mas o comparador é com mero, então, na verdade, a gente não sabe ainda o quanto mais serviria para a nossa principal necessidade, que é para CRE, né. Tem outras drogas de mecanismos completamente diferentes de ação, né, que é esse beta-lactâmico associado aqui com o sideróforo, que funciona meio que como um cavalo de Troia, né, que leva o antibiótico para dentro da célula tentando escapar das beta-lactamases, mas por enquanto está limitado a trato urinário. Uma droga que eu acho que é bastante interessante, pelo menos do ponto de vista do racional da molécula, é associar um inibidor de beta-lactamase que consegue inibir carbapenemase, que é o avibactam, associado a aztreonam, que não é uma droga degradada por metalobeta-lactamase, que hoje a gente fugiria da principal limitação da ceftazidime avibactam, que é não poder usar em produtores de metalobeta-lactamase. Aqui eu resolveria os dois problemas. Tem estudo em fase 2, pelo menos até, acho que entrando em fase 3 agora, mas nós, enfim, é uma promessa, nós não sabemos como isso vai se comportar em termos de resistência. O fato é que droga, acho pouco provável que a gente tenha uma droga milagrosa, a prevenção vai continuar sendo a nossa principal arma aí para resistência. Eu deixei aqui 2 contatos, a gente pode conversar sobre resistência aí ao longo do estágio de vocês, em outras oportunidades, enfim, estou totalmente à disposição para a gente fazer outras sessões aí de discussão. Espero que logo a gente possa voltar a fazer isso tudo presencialmente, né. Só espero que vocês estivessem me ouvindo, né, porque a gente fica aqui falando no computador e não sabe, não tem interação nenhuma, eu não sei se eu perdi a conexão, se vocês estão me ouvindo, se eu falei sozinho. Ouvimos sim, Carol. Muito obrigado. Maravilha. E, Carol, você tem só uns 2 minutinhos para ver Claro. se a moçada tem alguma pergunta, pode ser? Claro, claro, claro. Gente, então, se vocês tiverem alguma pergunta aí para o Ícaro. Eu tenho, professor. Claro. Doutor Ícaro, assim, no Covid a gente percebeu que a gente acabou recebendo muito mais paciente virgem de antibiótico, né, que eram pacientes aí da comunidade, não eram tão frequentadores do HC, que era um perfil um pouco diferente antes, né, que a gente acabava já recebendo muitos pacientes que já eram nossos e já eram usuários de antibióticos, de internações prévias. E eu não sei se, feito do isolamento em si, eu esperava que talvez a gente tivesse um pouco menos de bactérias multiresistentes nesse cenário atual. Só que não foi bem isso que a gente viu, pelo menos o que ficou de impressão nas UTIs que eu passei é que a gente teve bastante germe multiresistente, apesar do isolamento. O senhor acha que isso talvez se deveu ao uso maior de antibióticos? Porque a gente também acabou, por não conhecer a doença e tudo mais, escalonando muito antibiótico, talvez por um paciente que apresentava uma piora decorrente do próprio COVID. Então, o que seria mais racional, assim, para a gente tentar diminuir isso? Se é realmente o fato de lavar as mãos e o isolamento e tudo mais, ou talvez ser o principal usar menos antibióticos?
Jaqueline, é difícil dizer, né, mas provavelmente é um mix de cada uma dessas coisas, né? Agora, a pressão seletiva, sem dúvida nenhuma, ela é um fator muito importante, né? Então, você usar racionalmente antibiótico, a gente vai sempre estar usando de alguma maneira, mas usar racionalmente antibiótico e tentar ser econômico no espectro, vamos dizer assim, é uma forma de, ao menos, retardar um pouco a velocidade com que esses mecanismos de resistência se expressam, né? Então, eu acho que quando eu coloquei aquele slide lá da OMS, que coloca como patógeno prioritário, uma das frentes de estímulo da OMS é estimular os governos a colocar dinheiro na pesquisa para novas drogas, porque a indústria farmacêutica cada vez mais se interessa menos, porque você vê, você coloca a droga em uso e rapidamente você tem resistência. Então, acaba que não é um negócio muito vantajoso economicamente. Mas, um outro braço muito estimulado é o uso racional, justamente. É você tentar criar mecanismos em vários níveis aí, tanto das secretarias de saúde, mas nos níveis locais, nos hospitais, para poder fazer, reduzir espectro, ou usar por menos tempo, ou enfim. Eu acho que isso, sem dúvida alguma, tem um impacto. Agora, eu tenho uma outra ideia, assim, que acho que são coisas combinadas que levaram a essa resistência no Covid, né? Que é a questão do isolamento. Isso é uma coisa que é uma opinião bem pessoal, tá? Mas o isolamento, ele está indicado, tá? Quando você tem um patógeno multiresistente, ele está, hoje é o que qualquer diretriz indica você colocar, mas eu acho que o mau uso do isolamento de contato, ele pode ser uma faca de dois gumes, porque o que acontece, o isolamento, ele, assim, não é fácil trabalhar com precaução de contato, né? Então, vocês que estão aí diretamente na assistência, eu vou, toda troca de quarto, eu tenho que me desparamentar inteiro, higiene das mãos, me paramento de novo, isso leva a uma dificuldade muito grande e a um aumento da possibilidade de quebra de técnica. Onde que eu quero chegar? Já existem vários estudos mostrando que em situações onde você tem um nível de paramentação muito alto, você acaba higienizando menos as mãos. Então, talvez um efeito colateral, isso é só uma conjectura, tá? Mas talvez um aumento, essa coisa de isolamento de contato para todo mundo, possa ter diminuído o número de vezes de higiene das mãos e aumentado a transmissão cruzada de patógeno resistente, e contribuído para uma rápida disseminação, vamos dizer assim, de multiresistente em pacientes onde você não esperava ter muito multiresistente. De novo, isso é uma conjectura, mas isso é uma coisa que tem um fundamento, assim, e a gente já demonstrou isso em outros cenários. Não sei se vocês concordam com isso, se vocês observaram isso, mas essa eu acho que é uma coisa interessante. Eu acho que isso sim pode ser mesmo, professor, e também acho que por equipes novas, né? A gente teve um grande influxo de profissionais aí, muitos que não tinham nem experiência nenhuma na área hospitalar, e eu acho que talvez isso também possa ter contribuído, pensando agora aqui, para essas quebras de técnica e tudo mais. Eu acho que sim, você tem toda a razão. Uma das UTIs que eu acompanhei lá no quinto andar, quase, assim, mais de 2/3 da equipe era equipe nova, com pouca experiência ou nenhuma experiência prévia em terapia intensiva, além do estresse, né? Tinha uma coisa de pressão psicológica, do medo de contaminação, então teve uma série de coisas aí, uma preocupação genuína, lógico, né, de se contaminar durante a assistência, mas que talvez tenha aí aumentado a oportunidade de transmissão cruzada. Eu acho que é isso mesmo, Jaqueline. Ícaro, Matheus? tudo bem? Eu tenho algumas perguntas, na verdade. Eu Diga. vou fazer duas perguntas pontuais primeiro, depois eu vou deixar a galera fazer umas perguntas aí também, senão eu vou perguntando. Tudo bem? Claro. A primeira pergunta são pontuais sobre mecanismos de resistência mesmo. Não é incomum a gente ver algumas SBLs que a gente vê, principalmente a que você falou do CTXM, que elas são sensíveis a ceftazidima.
geralmente a SBL ela é resistente à terceira e quarta geração, mas às vezes com esse perfil de CTXM eu tenho uma dúvida se a gente pode tratar com ceftazidima. A segunda pergunta é em relação a AMP-C. Eu sei que você colocou o grupo do MySpace, mas dentro do MySpace também a Pseudomonas ela é uma AMP-C também, né? A gente sabe que a depressão é um pouco mais lenta da AMP-C na Pseudomonas, mas a minha pergunta é, por exemplo, se eu pego uma doença que eu vou tratar a longo prazo por uma Pseudomonas multi-S, se eu posso tratar com ceftazidima pensando que a AMP-C ela pode reprimir esse gene mais para frente. Essas são as duas perguntas. Tá, bom, então vamos lá. A primeira, a resposta é não, inicialmente, tá? Assim, tanto no passado, isso de uns 10 anos para cá, os laboratórios, eles têm editado, não têm editado antibiograma. Então, quer dizer, isso significa que se vem sensível a ceftazidima, uma Kleb SBL, por exemplo, e resistente a ceftriaxone, ela publica exatamente assim, né? Ela reporta exatamente assim. Então, o que acontece? No passado, a gente editava o antibiograma. Quando eu identificava esse perfil fenotípico, eu ia lá e alterava tudo e colocava tudo resistente a céfalos de terceira, qualquer céfalo de terceira. Então, isso induzia o prescritor a tratar com carbapenêmico se ele ficasse nos beta-lactâmicos, né? Mas de 2010 para cá, o CLSI ele propôs uma coisa diferente. Então, ele passou a usar método dilucional, tipo microdiluição em caldo, e reportar exatamente como é a resistência. Então, se é sensível a ceftazidima, se está no breakpoint de sensibilidade, reporta como sensível, e de ceftriaxone resistente, reporta como tal. Qual que era a ideia? Era exatamente isso que você perguntou. Olha, se é sensível, trate, porque provavelmente essa enzima não é um bom substrato para este antibiótico não é um bom substrato para essa enzima. A questão toda, Matheus, é que a gente não tem estudos que tenham avaliado a correlação clínica desse tipo de estratégia. Então, hoje, qual é a nossa recomendação? Se você tem um perfil de SPL, não use cefalosporina de terceira geração. Acho que está dando uma microfonia, acho que alguém está com o microfone ligado. Não use... Acho que é do Matheus, talvez, Matheus... Aí, maravilha. A recomendação é não use cefalosporina para tratar ISBL. Né? Em relação à sua pergunta, bom, então ou vai para o carbapenêmico ou vai para outra classe. Em relação à sua segunda pergunta, é possível sim, em princípio, né, usar a ceftazidima, já que você acaba tratando a bactéria antes que você consiga desreprimir o gene, né, um indutor, uma bactéria que tem uma capacidade de indução, de sofrer indução de maneira mais fraca, como é o caso que você comentou, você acaba conseguindo tratar antes de induzir a resistência. Mas o cenário que você propôs aí é de uso prolongado, né? Não sei, lá, se uma osteomielite, alguma outra condição. Osteomielite não é uma boa ideia, porque você não usaria uma droga desse tipo, né? Mas usar por tempo mais prolongado. Aí eu acho que você dá mais chance para indução, né? Eu fugiria da classe. Eu não ampliaria o espectro de beta-lactâmico, mas se houvesse a possibilidade, eu iria para quinolona, aminoglicosídeo, enfim, eu fugiria dessa possibilidade de desrepressão de MPC. Você tinha mais uma pergunta, você falou que eram duas pontuais e tinha uma outra. Tá bom, chefe, são mais duas, na verdade, desculpa. Essa aula é muito boa mesmo, parabéns também, não cheguei a falar isso, mas muito boa aula mesmo, viu, chefe? Obrigado. A segunda pergunta é uma dúvida que eu tenho, um tema que eu vim estudando é de heteroresistência, por exemplo. Sei lá, você colhe uma secreção traqueal de um paciente, vamos dar exemplo no gram positivo, vem um Staphylococcus. Aí você vai, beleza, você acha que é uma PAV, você trata, depois de um tempo ele vem com outra secreção traqueal com um Staphylo, que ele é OXA-R. Tem gente que fala, deve ser, ele evoluiu com essa resistência, passou o CCMEC para ele, que aí ficou resistente a vanco, ficou resistente à oxacilina, perdão. Mas a gente que fala que tem essa ideia da heteroresistência, de que você não pegou o pool de bactérias na primeira secreção que era resistente. Eu nunca entendi direito esse conceito e como que dá para usar ele na prática, assim, não sei nem muita coisa sobre isso.
Eu acho que usar na prática, não sei se a gente, o que vai acontecer do ponto de vista prático é exatamente isso que você comentou, né? Você tem um patógeno que inicialmente é sensível e no meio do caminho ele fica resistente. Bom, AMP-C isso é uma possibilidade, mas para outros patógenos que não têm AMP-C na jogada, isso pode acontecer. Bom, em Acinetobacter a gente tem heterorresistência, por exemplo, pode ter heterorresistência, inclusive para polimixina, né? No final das contas, assim, para decisão clínica, você vai ter que fugir da droga, né? Mas o conceito é exatamente esse que você acabou falando no meio da sua pergunta, né? O que você tem são duas populações, são duas subpopulações bacterianas do mesmo isolado, na qual uma você já tem a expressão de um gene de resistência e na outra não. Então, num primeiro momento, essa que não expressa a resistência, você tem predominância e é a que acaba aparecendo fenotipicamente, assim, vamos dizer, no teu resultado de antibiograma. O que acontece é que quando você usa um antibiótico que tem espectro para aquele patógeno, você consegue erradicar aquela subpopulação e sobrou, e aí por vantagem ecológica, ela acaba acaba prevalecendo, né, e você pode ter uma segunda cultura agora resistente, né. Como é que você usa isso? Você não usa, né, você acaba, o que você tem do ponto de vista clínico, é uma falência ao antibiótico e você tem que fugir da classe, né, geralmente, ou a depender de qual é exatamente o mecanismo de resistência que pode estar implicado, mas normalmente você tem que fugir da classe, né. Você tinha outra pergunta, eram duas. Essa foi uma. Chefe, desculpa, viu? Desculpa mesmo. Fazendo tanta Imagina. pergunta. Não, é que você estava. Eu acho que você começou a perguntar com o microfone desligado. Diga lá. Quantas vocês quiserem. Uma dúvida que eu tenho é muito sobre o uso do SUAB, assim, também. Por exemplo, eu tenho um paciente que está na minha UTI, ele é colonizado por uma KPC e, por exemplo, ele piora clinicamente e eu penso em entrar com algum antibiótico. Só a pergunta que eu não sei se tem uma resposta, na verdade, e a minha pergunta é quando que eu conseguiria valorizar mais esse SUAB? Putz, eu não sei se vocês têm essa resposta. Quantos pacientes são colonizados por uma KPC, mas quando ele realmente tem uma infecção, a KPC vem numa infecção propriamente dita, na infecção de corrente sanguínea ou vem em algum outro lugar. O quanto que a gente valoriza esse SUAB? O quanto que eu preciso, por exemplo, cobrir uma KPC que está, um paciente é colonizado por uma KPC, o quanto que eu preciso cobrir essa KPC numa infecção, se eu estou vendo o paciente piorando? Essa é a minha dúvida. Perfeito. Assim, Matheus, eu vou responder essa tua pergunta de duas maneiras, tá? Bom, primeiro que a gente não tem essa resposta, assim, de maneira muito clara, tá? Eu acho que para um paciente que vai depender muito do contexto clínico, né? A depender da gravidade, se é um paciente extremamente grave, com instabilidade em que eu não posso perder tempo, eu valorizaria uma colonização prévia. Em alguns contextos, a gente tem mais clareza. Então, eu vou te dar um outro exemplo, tá? Em paciente oncohematológico, por exemplo, aqui do HC, tá? Falando isso de uma estratégia de uso de antibiótico aqui da hemato do HC. Pacientes que são colonizados previamente por VRE, eles têm, houve um benefício muito maior de abordar com uma droga alternativa à vancomicina, por exemplo, linezolida, com impacto significativo, tá, no tratamento desses doentes. Então, seria mais ou menos a mesma lógica, né? Agora, essa é uma pergunta aqui para a Klebsiella, ela não está totalmente respondida, mas existe a ideia, a gente não teve perna para fazer isso, mas nesse período aí de investigação universal, né, de 2014 para cá, que a gente pesquisa em todo o mundo, uma das coisas que nós pretendemos fazer, mas não conseguimos, é ver se o impacto do tratamento desses doentes pós-investigação universal foi diferente do pré. Quer dizer, porque agora eu tenho muito mais informação sobre a colonização e possivelmente um uso maior de carbapenêmico com essa informação na manga, né? Mas eu não sei te dizer se de fato isso mudou o desfecho nos pacientes colonizados. Eu vou ficar te devendo essa pergunta talvez para o ano que vem. Eu não sei o que o Marcelo acha sobre isso, se o contexto clínico aí você leva em conta que ele é colonizado previamente. O que você acha, Marcelo?
O que eu penso, cara, basicamente o que você falou, né? Acho que nos doentes extremamente imunossuprimidos, né? Acho que em especial aí o transplantado de medula sem pega, isso a gente que faz bacteremia pela colonização, né, em geral. Mas os imunocompetentes, acho que em geral, por mais que esses doentes que estão muito tempo internados, eu tento fugir um pouco da colonização deles, né? Acho que tem outros pontos para entrarem no meio, por exemplo, se já usou antibiótico, não usou, se quanto tempo está sem antibiótico, né? Acho que essa última parte da frase acho que fica melhor. Aham. Mas em geral eu tento não levar em conta a colonização, mas também depende do cenário, né? Bom, alguém tem mais alguma questão para o Ícaro? Bom, olha aí, Carol, muito obrigado aí por despender o seu tempo aí com a gente. Acho que foi bem interessante para a gente. Para mim, pelo menos, foi um aprendizado e tanto. O Bruno está aqui comigo, estava lançando a cabeça que sim também. E, olha, muito obrigado mesmo, tá aí, Carol? Eu que agradeço, Marcelo. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Tá, João. Um abraço, Bruno. Até mais, pessoal. Até a próxima. Abraço, tchau. Bom, gente, então, bom apetite para vocês todos aí. Tchau, tchau.